Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Albertson, sou aluno estagiário do curso de Letras. Gostaria de compartilhar com vocês este assunto aqui que você está vendo aí no seu vídeo, modernismo. Você já ouviu falar sobre modernismo? Sabe do que se trata? Quem já estudou vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Quem não estudou vai ter a oportunidade então de se familiarizar com este assunto agora. Gostaria de iniciar o estudo propondo aqui uma comparação entre essas duas imagens. Temos aqui duas obras de artistas diferentes e de épocas diferentes também. Aqui no meu lado esquerdo nós temos uma obra de escultura do artista Michelangelo, conhecida como Davi, o Davi de Michelangelo. E aqui do meu lado direito nós temos uma obra do artista Victor Brecheret. Não vou dizer o nome da obra, até para que a gente possa trabalhar um pouco aqui algumas características, tá? Mas vamos comparar estas duas obras para nós entendermos o que é o modernismo. Veja que essa obra de Michelangelo, ela possui aqui contornos bem claros, né, bem definidos. Você consegue identificar no primeiro momento do que se trata. Trata-se de um homem, né? Você percebe aqui uma busca pela perfeição estética, uma busca pelo equilíbrio das formas. Então o Michelangelo ele procurou imitar o ser humano. Ele esculpiu aqui, inclusive foi uma escultura em pedra, né? É uma escultura belíssima. Impressionante a habilidade dele. Diante disso aqui era um pedaço de pedra e ele transformou nessa escultura, né? Aqui do meu lado direito nós temos uma obra um pouco mais deformada, com contornos nem tão claros, né? Então esta obra aqui você já conseguiu identificar do que se trata. Esta obra de Victor Brecheret, na verdade, é uma índia segurando uma criança no colo, né? No primeiro momento é muito difícil identificar, né? Porque nós percebemos aqui que é uma figura deformada, né? Você não percebe aqui uma boa delineação, uma clara imitação de algo, né? Então você percebe que uma figura deformada. E por que eu estou comparando essas duas obras? Porque uma obra é modernista, esta obra de Victor Brecheret, e a outra obra é uma obra clássica, né? Uma obra do renascentismo, é uma obra de características clássicas. Então, quais são as características aqui que a gente pode perceber, né? Coloquei aqui embaixo, você pode dar uma lida aí também. A obra de Michelangelo, ela tem uma busca pela perfeição, equilíbrio das formas, imitação, né? Enquanto a obra modernista, você percebe liberdade. Liberdade de expressão, espontaneidade. Você vai perceber muitas obras modernistas que são, na verdade, figuras deformadas, né? Então, percebam aqui a diferença de característica entre essas duas obras. Agora quero propor para você aqui uma outra obra, um outro tipo de obra, né? São poemas. Tenho aqui um poema, ou pelo menos o trecho de um poema de Mário de Andrade, e quero comparar ele com o trecho de um poema de Olavo Bilac. Vamos ler. Diz assim, o poema de Mário de Andrade, o trecho. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Agora o poema de Olavo Bilac. O trecho diz assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Vamos comparar esses dois trechos destes dois poemas, poetas diferentes e de períodos diferentes, né? Então, nesse poema de Olavo Bilac, nós percebemos a valorização métrica, valorização da rima, percebemos também um rigor estético, né? O Olavo Bilac ele está preocupado com este rigor estético. Perceba que ele está preocupado com a rima. Perceba que ele está preocupado com a valorização
métrica, ele está aqui buscando uma perfeição estética, está buscando equilíbrio, enquanto o Mário de Andrade ele tem um pouco mais de liberdade na sua poesia. Veja que na poesia de Mário de Andrade há humor, há ironia, né? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, o amor. Ele não está preocupado aqui com rima, ele não está preocupado com a valorização métrica, ele está preocupado em ser espontâneo, né? Então, estes 2 poemas também trazem para nós as características do modernismo, né? Então, Mário de Andrade foi um poeta modernista, enquanto Olavo Bilac, um poeta parnasiano. Então, o que é o modernismo? O modernismo ele foi um movimento de independência da criação artística e cultural brasileira, né? Guarde essa expressão, independência da criação artística e cultural, especialmente literária, tá? Porque não foi apenas um movimento literário, mas foi principalmente literário, com uma consciência criativa que não se limitasse a copiar as escolas da Europa, mas que fosse comprometida com o estabelecimento de uma arte verdadeiramente nacional. Então foi um movimento artístico que estava preocupado em criar uma arte com identidade nacional. Não queria apenas importar as coisas da Europa, não queria apenas importar as criações artísticas da Europa, queria criar considerando o elemento da cultura brasileira. O marco ou o pontapé inicial do modernismo é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, e vocês podem ver aqui esse cartaz, é um cartaz da época, tá? Ele é um cartaz original da época. E essa Semana de Arte Moderna ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Foi um acontecimento histórico e foi esse acontecimento histórico que marcou o início do modernismo. Então, vários artistas se reuniram, escritores, escultores, né, e se reuniram e trouxeram para a sociedade da época esta nova visão artística, esta nova visão de cultura, esta nova visão literária, né? Eles queriam reinterpretar o mundo, interpretar o mundo pelos olhos do modernismo. E o modernismo ele possui 3 fases: a fase heróica, a fase da consolidação e a fase que ficou conhecida depois como pós-modernismo, e vocês vão saber por quê. A primeira fase modernista, também conhecida como geração de 20, ficou conhecida também como fase heróica. Por que fase heróica? Vocês vão já saber por quê. A característica dela a fase modernista, a primeira fase modernista, ela é caracterizada pela fusão de influência das vanguardas europeias. O que eram as vanguardas europeias? Você já deve ter ouvido falar de surrealismo, você já deve ter ouvido falar de cubismo, você já deve ter ouvido falar de futurismo, né? Então, esses movimentos, eles ficaram conhecidos como vanguarda europeia, porque eles também estavam quebrando tradições clássicas na Europa. E foram estas vanguardas europeias, esta nova forma de interpretação do mundo, que influenciou o modernismo. Então, ela foi caracterizada pela fusão de influências das vanguardas europeias com elementos brasileiros. Então, veja aqui aquilo que eu falei no início, que o modernismo estava preocupado em estabelecer uma identidade nacional. Então, ela foi uma fusão de influência das vanguardas europeias com elementos brasileiros, né? E tinha como objetivo a construção de uma identidade nacional por meio da ruptura. Como aconteceu essa ruptura? Pela destruição dos antigos padrões artísticos, né? Então, eles procuravam uma renovação cultural, né? Um dos poetas ou escritores desta época foi Oswald de Andrade, né? E Oswald de Andrade produziu o Manifesto Antropófago. Por que eu coloquei este manifesto aqui como exemplo? Porque vários manifestos foram produzidos nessa época. Então, quando a gente fala de fase heróica, é porque eles foram os
heróis do modernismo no sentido de que eles foram responsáveis por esta ruptura. Eles foram responsáveis por iniciar a destruição dos padrões artísticos até então estabelecidos e trazer para a sociedade, trazer esta nova visão de cultura, esta nova visão artística, cultural e literária. Por isso que eles ficaram conhecidos como, essa fase ficou conhecida como fase heróica, porque eles foram os primeiros a buscar este rompimento com a tradição anterior, especialmente o parnasianismo, né? O parnasianismo, você viu agora há pouco um exemplo do poema de Olavo Bilac. Olavo Bilac era um escritor, um poeta parnasiano. A segunda fase modernista, ela se preocupou com a consolidação do movimento, ficou conhecida também como geração de 30. Então, já consolidada essa ideia de uma cultura nacional, de uma estrutura modernista, a geração de 30 ela não precisava ser tão combativa quanto a primeira geração, que estava mais preocupada em romper, como eu disse agora há pouco, com esta tradição, né? Então, eles precisaram ser mais radicais. Enquanto a geração de 30, ela não precisou ser tão radical, não precisou ser tão combativa e pôde voltar-se para questões sociais, pôde explorar os temas como a existência, a angústia da condição humana, a vida cotidiana, a miséria agrária, a alienação das massas e etc. Eu trouxe aqui o nome de um escritor e uma obra, né, Graciliano Ramos, Vidas Secas, onde nesse livro ele retrata justamente essa questão da vida cotidiana, né? Ele retrata ali a seca nordestina, ele traz a angústia do povo nordestino. Então veja que ele se preocupa com a condição humana, ele se preocupa com temas da angústia, então ele explora ali também questões sociais, porque a questão da seca no Nordeste não deixa de ser um tema social, então eles se voltam mais para esses temas. A terceira fase modernista ficou conhecida como pós-modernismo, já é a geração de 45, né? Porque ela começa a partir deste ano, de 1945. Né? Então, ela sofre influência do parnasianismo e do simbolismo, e se voltam para temáticas sociais e humanas. Por isso, esse grupo de literatos ficou conhecido como neoparnasianos ou neorromânticos. Além disso, aqui há uma ruptura com os valores da primeira e da segunda fase. Por que ela é identificada como pós-modernismo? Porque lembra daquele radicalismo que eu falei, aquela ruptura da primeira fase? Então aqui ela deu uma arrefecida, né? E eles estavam voltando, os escritores desta terceira fase já estavam voltando novamente a se preocupar com o rigor estético. O João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que eu trago aqui para vocês como exemplo, ele produz obras onde a gente percebe uma preocupação estética maior, né? Ele era um poeta muito habilidoso e ele tinha uma preocupação com a questão estética, né? Então, por isso eles são retratados como neoparnasianos, né? Então, há um retorno àquela quebra de tradições da primeira fase, ela diminui e eles começam a voltar novamente para aquelas características de antes do modernismo. Por isso que ela é conhecida como pós-modernismo. Então, aqui para a gente resumir as características do modernismo, eu elenquei aqui algumas características, como a experimentação de formas e técnicas. Veja que eu disse no início que uma das principais características do modernismo é a liberdade, né? Eles não estão tão preocupados com o rigor estético e por isso eles têm a liberdade de experimentar coisas novas, né? Então eles procuram a experimentação de outras formas e técnicas. Há um rompimento com as estruturas do passado, é claro que para você experimentar coisas novas, para acontecer essa experimentação de novas formas e técnicas, é necessário romper com padrões até então estabelecidos, né? Há uma liberdade de criação, como eu disse, a gente percebeu agora há pouco no poema de Mário de Andrade, que ele faz uso de ironia, ele faz uso do humor, né? Então ele é uma poesia mais espontânea.
Há engajamento social, propondo reflexões sobre a vida humana. Há inúmeras obras, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que nós falamos agora há pouco, né? Também Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que eles tratam muito sobre o assunto da seca nordestina, né? Então você percebe que eles produzem reflexões sobre a vida humana, aquela situação ali de angústia, as dificuldades do povo nordestino, né? E nisso você já percebe esse tratamento aqui dado ao regionalismo, né? E a valorização do cotidiano enquanto material para a produção de arte. Então eles usam essa temática cotidiana, né? Eles usam as dificuldades do dia a dia, eles usam assuntos recorrentes, assuntos que são importantes para a vida social, para trazer reflexão. Então é a partir disso que eles produzem o seu material. Eles tratam prosa realista e temas sociais, né? Nesses 2 livros que eu citei para vocês, eles procuram retratar de forma muito realista as dificuldades do povo nordestino. Então você percebe ali uma prosa muito realista e, é claro, temas sociais. Na terceira fase, nós já percebemos esse retorno ao passado, eles voltam a beber novamente em uma fonte mais clássica, né? Aquele rompimento, como eu disse, que havia acontecido do modernismo, com a tradição anteriormente estabelecida, ela dá uma arrefecida e eles voltam novamente a beber nessa fonte. Se preocupam novamente com a valorização da métrica e da rima, né? E, por fim, eles sofrem essa influência do parnasianismo e do simbolismo, que foi justamente um dos principais motivos de ruptura, né? O parnasianismo, ele tinha uma influência muito grande sobre a poesia, até o surgimento do modernismo, né? Então o modernismo ele faz essa quebra, esta ruptura com o movimento parnasiano, e do meio para o fim, né, eles começam a sofrer novamente essa influência do parnasianismo e do simbolismo. Então gostaria de propor aqui, para nós concluirmos, uma atividade bem sucinta, tá? Bem objetiva, bem curta para vocês. Identifique cada uma das frases do modernismo, das fases do modernismo, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, e você vai apenas atribuir um número de acordo com a fase. Primeira fase, número 1, segunda fase, número 2, terceira fase, número 3. Então você lê essas características e procura identificar ela com a primeira, segunda ou terceira fase. Por exemplo, experimentação de formas e técnicas é uma característica da primeira, da segunda ou da terceira fase, né? Influência do parnasianismo e simbolismo é uma característica da primeira, da segunda ou da terceira fase. Então, leiam e respondam de acordo com o entendimento de vocês, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço aí a atenção de todos e fiquem todos muito bem. Boa noite.